maior biodiversidade do planeta é do Brasil. A capacidade de desenvolver produtos compatíveis com a floresta é dos brasileiros. Um agro forte que alimenta o planeta é do Brasil. E o trabalho duro, a pesquisa de ponta, o desenvolvimento tecnológico é dos brasileiros. Ser reconhecido pela capacidade produtiva, matriz energética limpa, inovação e pelo maior programa de inclusão social do mundo também é do Brasil. Assim como ser respeitado pelo talento que conquista o mundo é dos brasileiros. A Apex Brasil leva nosso país para o mundo todo, promovendo produtos do Brasil e o talento dos brasileiros. As exportações estão batendo recordes, trazendo os melhores resultados da história. Nosso país está indo cada vez mais longe e conquistando a posição que merece no mundo. É do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. Apex Brasil. Governo Federal, União e Reconstrução. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Segundo o fundador da Wired, não vivemos uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. As transformações em diferentes áreas da sociedade e da economia vêm impactando de forma cada vez mais acelerada ao mundo do trabalho. Os estudos apontam que o gap de habilidades atual no Brasil já é de 81%, ou seja, a cada 10 gestores contratando, 8 deles não encontram pessoas candidatas com habilidades necessárias. O ponto-chave está na diferença entre as habilidades exigidas para as funções que estão deixando de existir e as vagas que estão sendo criadas. Acreditamos que as empresas precisarão ser cada vez mais protagonistas nesta jornada educacional para liderar programas de upskilling e reskilling em larga escala. E tão importante quanto a escala e o volume das pessoas impactadas é garantir que essas oportunidades cheguem às pessoas que historicamente tiveram menos acesso. Venha fazer parte desta jornada com a gente. Nós vamos dar sequência aqui à programação da ABS Conference 2023. Já vamos para a próxima mesa redonda. O tema é o seguinte: a urgência em capacitar pessoas de todas as gerações para a economia digital só aumenta. O que podemos fazer para acelerar as iniciativas? O que os outros países estão fazendo a respeito? Essas são algumas das questões que vão ser debatidas agora no nosso próximo painel, centrados na humanidade, a urgência da proficiência tecnológica em uma sociedade digital. Para compor aqui o nosso palco, eu convido
Mariane Guerra, vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina da ADP Systems. Seja bem-vinda, Mariane. Convido também Daniela Faria, gerente executiva da Universidade TOTUS. Seja bem-vinda, Daniela. Vou chamar ao palco também Luiz Eduardo Druet, fundador da Prosper Tech Talents e presidente da ABRH São Paulo. Seja bem-vindo. E convido também ao palco Andréa Leal, Latam Program Manager de Cloud Education da AWS. Obrigada pela presença, Andréa, seja bem-vinda. Muito bem, nossos convidados aqui. Agora eu vou chamar a nossa moderadora desse painel, a Silvia Bassi, publisher do portal The Shift. Bem-vinda novamente, Silvia, com você. Vocês acharam que ia entrar a Ariela? Entrei eu, vou explicar. A Ariela está com um problema de saúde, ela está com uma gripe que pode ser qualquer outra coisa, então ela se chama prudente não vir, está enferma com febre. Mas esse é um assunto que eu adoro, então vamos embora, né, conversar. A questão do upskilling, do reskilling e da formação de profissionais é uma questão que não acaba nunca. E ela não vai acabar mesmo, porque a gente vai evoluir na tecnologia e vai precisar sempre formar novos profissionais e trazer novos profissionais a bordo. O problema, no entanto, é que a gente está numa velocidade muito grande de transformação digital, de mudança tecnológica, que exige uma capacitação muito urgente do contingente que hoje está nas empresas, e, ao mesmo tempo, não só de tecnologia, mas de não tecnologia, né? Então, a gente está falando hoje que toda pessoa dentro de uma empresa ou na sociedade precisa ter skills digitais, porque tudo passa a ser digital. E aí a gente está na frente de uma questão que se a gente for pegar números do mercado, tem para dar e vender, né? 300 milhões de empregos afetados pela IA é uma conta da McKinsey, 23% dos empregos do mundo é a conta do World Economic Forum, e vai por aí afora. A questão é, profissionais de conhecimento, hoje, que têm 62% do seu dia-a-dia ocupado por tarefas que lidam com conteúdo de texto, voz ou vídeo, serão afetados pela IA generativa. O Silvio Meira já avisou, né, que eu vou perder o emprego, porque disse que a IA vai substituir jornalista, então estamos com problemas. Que bom que eu não estou sozinha, mas... de qualquer forma, a gente está falando de uma urgência, né? E não é só uma questão de perder emprego, é uma questão da gente tirar o melhor da tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente caminha para uma sociedade em que a tecnologia ela vai de través de todas as áreas, o que significa que a gente precisa de profissionais de tecnologia. E aí, né, tem 3 pessoas aqui que podem contar, aliás, os 4, né, porque as 4 são empresas de tecnologia, podem contar a angústia que é você precisar contratar bons profissionais e não encontrar. Agora, o mercado, por outro lado, tem uma grande oportunidade de formar jovens que estão à margem do mercado de trabalho, tem a oportunidade de buscar diversidade, trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, mais pessoas negras para o mercado de trabalho, abrir o espaço para que o mercado, o trabalho remoto, ele amplia as oportunidades para muito além, né, da circunferência em torno da empresa. A gente está falando de um universo muito rico. Falei para o burro, né? Agora eu prometo que não falo mais essa pergunta. Mas eu queria pedir para vocês o seguinte: eu falei isso tudo, do ponto de vista de vocês, assim, uma pergunta geral. O que é a grande prioridade hoje? É o upskilling, é o reskilling, é a formação, é tudo ao mesmo tempo? Por onde começar? Eu acho que é um ponto de partida aí. Começa eu, Silvia. Por favor. Obrigada. Silvia, eu queria acrescentar, a gente tem uma lista
de competências que estão sendo buscadas, e uma que a gente vê como uma das principais é justamente competências em computação em nuvem, né, que é o core da AWS, onde eu trabalho. E a gente percebe isso por uma sequência de estudos. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial faz um levantamento com empresas do mundo todo para ver quais são os principais tipos de tecnologia em que as empresas devem investir nos próximos 5 anos, por exemplo. Na última, computação em nuvem estava no topo, agora está ali junto com inteligência artificial e com Big Data. Então, são os tipos de habilidades que a gente percebe que a gente deve investir, e aí a gente fala tanto para dentro quanto para fora, né? Porque a gente tem a nossa famosa lacuna de talentos na área de tecnologia. A estimativa da Brascom é de que a gente tem um déficit de 530 mil profissionais até 2025, né, na área de TI, e isso significa que só capacitando as pessoas que já estão dentro das empresas, a gente não vai conseguir chegar e fechar esse gap. Então, a gente tem que capacitar pessoas que não viam tecnologia como uma possibilidade para que elas venham para esse mercado. Então, isso é parte da nossa missão também como empresa, aumentar a diversidade e inclusão, como você colocou perfeitamente, porque é um gargalo que a gente tem no setor de tecnologia muito antigo, mas fazendo isso também trazendo pessoas que antes não viam tecnologia como um setor. Falei bastante também isso. Bom, um prazer estar aqui. Queria parabenizar a ABS por esse evento incrível e também os colegas aqui de painel por uma discussão que eu considero super relevante. Como foi falado no início, né, além de eu ter esse chapéu empreendedor, que está totalmente conectado com a temática do painel, eu também tenho a honra de presidir a BRH São Paulo, e desde o começo do ano passado. E aí tenho procurado muito com esse desafio de atualizar a comunidade de recursos humanos, como está sendo discutido mundo afora. Eu tive a oportunidade de participar de 4 eventos internacionais nos últimos 2 anos, com destaque para o South by Southwest, lá em Austin. E em todos esses eventos tenho olhado com muita atenção para a temática do futuro do trabalho, né? Obviamente porque é um tema que me interessa, mas e eu acho que por onde a gente começa, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que por uma mudança de mentalidade dentro das organizações, das empresas, delas enxergarem de fato que elas precisam assumir um papel de empresa educadora, né? A AWS dá um grande exemplo nesse sentido, e outras empresas, a própria TOTOS também, que está aqui. Mas, obviamente, esses grandes exemplos também, eles muitas vezes deixam as empresas numa situação, numa zona de conforto, tipo, mas eu não sou tão grande quanto, né, uma Amazon tal, então, se eu fosse tão grande, obviamente, eu faria o mesmo. Tal. Mas eu acho que, desde a pequena empresa, a média para a grande e a muito grande, a gente precisa virar essa chave. A empresa precisa parar de ser só um elemento dentro do ecossistema que enxerga e fala assim, esses talentos aqui não atendem, a universidade tem que se reinventar, eles não atendem a nossa necessidade. O futuro do trabalho ele vai ser dominado pelas organizações que enxergarem o valor estratégico de liderar essa jornada, né? Tanto de qualificação das pessoas candidatas, né, quanto das pessoas colaboradoras, né, numa agenda intensa de upskilling, reskilling. E, para fechar minha fala inicial aqui, mas me colocando à disposição depois para aprofundar o tema, eu também estou profundamente convencido de que esse futuro do trabalho ele pode ser mais inclusivo, ele pode ser melhor para todos. E esses desafios que a gente está vivendo, como o Silvio Meira falou hoje cedo, eles são, de fato, uma grande oportunidade para a gente corrigir esse cenário de desigualdade de oportunidades e garantir que a gente tenha mais mulheres no mundo de tecnologia, mais pessoas negras, mais pessoas de diferentes gerações, pessoas com deficiência, assim por diante. Então, eu acredito, sou apaixonado pelo tema da educação, acredito que a educação tem essa característica transformadora, mas a gente precisa acelerar o passo, né? Depois a gente pode discutir isso, quando a gente fala de outros países no mundo, a Índia está muito na nossa frente, dentro dessa temática de preparação para o futuro do trabalho. E aqui a gente sente que, por mais que dentro das organizações esse tema ele ganhou força nos últimos anos, foi só a gente enfrentar um certo arrefecimento do mercado de trabalho na área de tecnologia, com os layoffs e tudo mais, muitas empresas abandonaram as agendas intensas que elas vinham investindo em programas de formação. E agora eu vou voltar só a contratar sênior, né? E eu tenho um lema que eu tenho provocado no mercado, que sem investir no júnior hoje, a gente não tem o sênior amanhã. Né? Então, acho que um pouquinho da provocação e a disposição aqui para o debate. Bom, vamos lá. Eu acho que esse é um problema mundial, ele não é um problema isolado no Brasil.
O Instituto de Pesquisa da ADP recentemente ouviu 35 mil trabalhadores em 17 países diferentes e 31% das pessoas disseram que o seu empregador atual não discute o seu desenvolvimento ou a sua carreira. 22% disse que não é treinado nem nos skills necessários para o seu papel atual. Então, é um pouco do que você falou. As empresas acabam ficando nessa zona de conforto, de querer sempre contratar um profissional já formado, e isso acabou. Não existe mais. O conhecimento é perecível hoje. Uma das habilidades mais importantes no mundo de hoje é desaprender, né? É deixar de saber uma coisa para aprender uma coisa nova. E as empresas precisam se conscientizar disso. Se a gente não formar profissionais, em qualquer área, tá? Não é só em tecnologia, né? É necessário investir, porque vai ficar essa... Sabe aquela brincadeira de criança, de rouba-monte? Um pega daqui, o outro pega de lá, a gente vai inflacionando todo o mercado, né? E a gente não consegue ver as coisas acontecerem. Não sei se vocês viram, a Dados publicou recentemente que o número de pessoas que teve o maior decréscimo de renda é o pessoal que tem maior nível educacional. Então, é assustador isso, né? Por quê? Porque fica essa coisa de ninguém investe em nada do que é necessário para o hoje. E aí, as universidades acabam não tendo condições de investir em pesquisa, não produz conhecimento, não forma pessoas atualizadas nas tecnologias, e aí está entregando para o mercado sempre pessoas que não estão aptas para atender às necessidades das empresas atuais. Não tem solução fácil para isso, Silvia. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Porque também é muito fácil para as empresas ficarem só esperando lá as universidades, o governo, enfim, né? Eu acho que essa é uma questão social muito importante. Olá, boa tarde, Dani, da TOTUS. Para não chover no molhado, vou para um outro lado, um pouco mais amplo, né? Eu acho que tem dois lugares. Eu acho que o primeiro lugar é acabar a competição e entrar na colaboração entre as organizações. A gente está bebendo do mesmo problema há bastante tempo e disputando as mesmas pessoas há bastante tempo. E eu brinco que a gente tem que sair do círculo do vicioso dos mesmos, né? Como é que a gente sai do ciclo vicioso do cara que entrou na faculdade, que é só 18% da população de jovens que ascendem à graduação. Desses 18%, eu nem vou dizer quantos são negros e quantas mulheres estão em tecnologia, porque é um número irrisório. Enquanto a gente continuar buscando do mesmo lugar e fazendo reskilling e upskilling das mesmas pessoas, a gente vai continuar com a mesma problemática. Então, na minha ótica, tem dois lugares. Eu acho que é um lugar das organizações como continuidade da educação, então a gente tem esse papel relevante de continuar a educação dentro das organizações e começando de fora. Né? Quem é aquele jovem que não é ainda o seu público-alvo target, que você pode trazer para dentro da sua organização, preparar com o seu próprio skill, então você não necessariamente precisa investir muito dinheiro nesse sentido, você precisa ter tempo, às vezes, e um pouco de disponibilidade, para que esse jovem possa virar um pipeline e a gente virar a vida do jovem. Né? Um jovem empregado formalmente aumenta em 3 vezes mais a renda familiar dele. Então, é deste lugar que a gente tem que começar a evoluir. Então, eu brinco lá na TOTUS, a gente fez uma escadinha, então a gente começa buscando um jovem lá do IOS, que é do Instituto da Oportunidade Social, ele fica 5 meses dentro da organização, ele não é funcionário, ele está lá vivendo o mundo corporativo, porque é isso que vai exigir dele. Depois, a gente pega ele e a gente faz com que ele possa ser parte do programa de estágio, e, para isso, eu preciso financiar a entrada dele na graduação, porque ou ele trabalha para estudar, ou ele estuda para trabalhar, e vira um círculo que não acontece. Então, se ele não trabalha, ele não estuda, se ele não estuda, ele não trabalha, e ele vira mais um número lá na ponta, que vão ser as posições que vão ser digitalizadas. Então, tem um S do ESG, que é muito falado, do outro lado da digitalização, que é super importante. O que vai acontecer com esses milhares de postos de trabalho que a gente não vai reempregar? Então, tem uma responsabilidade social e corporativa, coletiva,
que é importante da gente falar. E a educação está permeando tudo isso. Desde a base educacional, que tecnologia vai ser o novo idioma. Quem não souber falar de dados ou de tecnologia, independente da sua função, não vai ter função no futuro. Então, lá na escola, como é que a gente está olhando isso? E quando ele passa dessa fase escolar, que é um pouco responsabilidade do governo, né, e eu vou brincar dos pais e da sociedade, quando ele passa a ser um empregador formal, essa responsabilidade, felizmente, no meu caso, que eu amo educação, tomba um pouco para a organização. Eu super concordo com vocês. Como é que a gente expande os muros da universidade corporativa para, de fato, ser uma universidade, não só uma área de T&D, que olha para dentro da sua própria necessidade, né? Então, lá a gente brinca um pouco nessa escadinha, e a resposta, para mim, é começar pelo que é possível. Se a sua empresa é pequena e pode ter 2, começa por 2. Se a sua empresa é grande e pode ter 10, começa com 10. Se a sua empresa pode ter um programa de estágio que tem 100, comece com 100. Não dá para a gente ficar no looping de que não dá para fazer. Comece com o que é possível e a gente vai reverberando um pouco disso. Então, eu trouxe alguns cases aqui. O nosso tempo vai ser curto, mas quem tiver à disposição também, para a gente compartilhar. Posso fazer uma propagandinha aqui? Com relação à questão da equidade de gênero, pegando o seu gancho, né? Nós temos aqui, provavelmente, muitos tomadores de decisão aí na hora de contratar. A ONU publicou recentemente que, quando uma mulher ela está empregada, ela investe 90% da sua renda na família, com saúde, educação, desenvolvimento dos filhos, enfim. Enquanto que o homem investe 40%. Então, a gente precisa melhorar muito a questão da equidade de gênero, porque, quando a gente faz isso, a gente melhora a sociedade, né? Consequentemente, a gente leva mais dinheiro para a ponta. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para este público que a gente está falando aqui. Boa. Bom, vocês tocaram em um espectro super amplo. Eu queria aprofundar um pouco em algumas questões, né? Hoje, a grande angústia das empresas é onde eu vou buscar as pessoas. Quer dizer, primeiro você precisa pensar dentro, resolver dentro, e depois ir buscar. Qual é o caminho? E, ao mesmo tempo, quando a Dani, você estava citando, né, a trazer jovens do iOS, o inglês ainda é um desafio, quando a gente fala desse mercado de tecnologia. Como é que resolve isso? Porque o que você busca quando você vai buscar fora? Você busca o soft skill, você busca a habilidade para o hard skill? Qual é a melhor experiência? Porque aqui acho que está todo mundo na mesma praia, né? Acho que a gente acabou tomando uma decisão muito parecida com a dela. A gente, hoje, paga o curso de inglês para todos os jovens aprendizes, porque eles ou estudam, ou trabalham, ou fazem faculdade, eles não conseguem fazer tudo, e é um canal para a gente de inclusão importante. A gente contrata jovem aprendiz focado nas comunidades subrepresentadas, e não tem outro jeito, Silvia. A gente paga o curso de inglês e a gente garante que eles tenham interlocução com pessoas que falam inglês dentro da empresa para que eles possam praticar. É isso. Agora, a gente tem exemplos super bem-sucedidos. Colômbia, por exemplo, eu sou responsável pela América Latina, e a Colômbia, hoje, tem um nível de inglês absolutamente surpreendente para contratar. E foi um programa específico do governo, focado na questão de preparação de idioma. E a gente fez startup lá durante a pandemia. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei e comecei a entrevistar as pessoas. Então, assim, o esforço ele não é tão grande assim quanto parece, se todo mundo fizer um pouquinho. Eu gostei da provocação do ir para a ação, né? Mas acho que essa ação muitas vezes começa dentro de casa, né? Porque quando você estuda, né, todo esse movimento de inclusão produtiva, não basta só colocar para dentro, né, fazer um esforço intencional de contratação e tudo mais. Se você não preparou o ambiente para isso, você tem um turnover ali que é prejudicial, porque falta uma série de elementos ali principalmente quando a gente fala do jovem, né, em situação de vulnerabilidade, que ele precisa desse apoio. Então, eu acho que sou super a favor desse sentido de para de planejar e vamos para a ação, mas acho que tem uma etapa fundamental ali de preparar o terreno.
Sim. E aí depois... A organização precisa estar pronta para isso. Né? Exato, exato. Porque senão também a gente nunca está pronto, né? E aí a gente não dá o primeiro passo. A gente começou em 2019, acabei não falando um pouco da jornada da Prosper, mas a gente começou fazendo programas de formação para mulheres na área de tecnologia. Women Can Code. A gente percebeu que as empresas estavam com um desafio tremendo de ampliar a diversidade de gênero, exatamente por conta dos desafios que a gente está falando aqui. E a gente falou, vamos formar com as empresas parceiras e tudo mais, e foi um sucesso. Depois vieram outros programas focados em pessoas negras, focados em pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAPN+. E isso tem funcionado muito bem, mas a gente tem esse cuidado de, quando uma empresa fala, poxa, eu quero fazer uma iniciativa, a gente sempre inclui na discussão como é que a gente está preparando o terreno, como é que a gente garante que essa pessoa ela vai ser bem recebida dentro do ambiente que está preparado para isso. Não 100% preparado, né, mas num processo mais acolhedor. Aí, né? Se eu puder contribuir, essa parte de conscientização da liderança e do papel de liderança também nesse lugar. Né? Então, como é que a gente conscientiza a liderança que o papel dele é desenvolver um outro, e este outro está de um outro ponto de partida. Então, quando você traz um pouco dessa consciência, e as histórias têm funcionado muito nisso, né? Quando você traz um pouco de histórias de sucesso, quando você vê reverberar carreiras que saíram destes lugares, a gente tem conseguido. Mas, de fato, a gente tem usado muito número, a gente tem usado muita história, a gente tem usado muita consciência e um pouco desse papel de liderança, que é menos sobre só resultar, mas também resultar através das pessoas e deixando que muita gente propaga aqui como uma fala solta, que é qual que é o teu propósito, qual que é o teu legado nessa posição. Né? Você, como líder, tem uma responsabilidade gigante, às vezes de, sei lá, milhares de pessoas que estão impactadas pelo seu jeito de agir. Então, a gente tem feito. Então, pré-programas tem todo um esforço adicional, inclusive voluntário. Então, quem recebe essas pessoas se voluntaria para receber dentro das suas áreas e para apadrinhar essas pessoas e para acompanhar elas até a empregabilidade, que muitas vezes não é dentro da TOTUS. Então, quando a gente olha esse projeto especificamente, o que a gente quer é que eles arrumem um emprego na TOTUS ou no ecossistema, ou nos nossos concorrentes, porque nessa hora a gente está falando de colaboração. Inclusive, está à disposição no nosso site o banco dessas pessoas que a gente ainda não empregou. Estão lá disponíveis o rostinho, os LinkedIns, eles trabalharam todos orgulhosos nos seus LinkedIns, para que a gente consiga, de fato, devolver essa pessoa para o mercado de trabalho. Né? Se a gente aproveitar, é muito bom, porque já está lá dentro, culturalmente está pronto, mas, se não, como é que a gente devolve um jovem um pouco mais pronto para uma primeira vaga de tech, que não necessariamente precisa de um idioma acelerado. Também tem isso. Né? Às vezes, a gente tem esse pré-concepção de que tudo precisa de um inglês superfluente. A primeira vaga de entrada tech, será que realmente precisa de um TAM ou um conhecimento básico com ele se protagonizando nessa carreira vai funcionar? Mas tudo isso é tempo e maturidade e paciência, né? É um exercício de paciência. E também depende um pouco da cultura da organização e do que está disponível, porque, por exemplo, numa empresa americana, você limita a capacidade dessa pessoa de se treinar, porque todo o conteúdo, ou 90% do conteúdo, está em inglês. Então, para dar acesso, o mesmo acesso, né, você precisa investir no inglês. Pegando o que você falou, que eu acho perfeito, a gente não é tão inclusivo quanto a gente acha que é. Né? A gente precisa saber, né, que o lugar de fala, né, daquela comunidade subrepresentada, às vezes, não é o nosso, e que a gente não consegue entender quais são as dificuldades. Nós tivemos esse problema, nós tínhamos um turnover altíssimo com pessoas com deficiência, e a gente achava que a gente era super inclusivo. Aí a gente resolveu fazer uma pesquisa com quem tinha saído. Contratamos uma consultoria externa, especializada, pedimos para eles entrarem em contato com os ex-colaboradores que tinham pedido demissão e perguntar. E a gente descobriu que a gente não era tão inclusivo assim. Né? E aí a gente começou a corrigir. Hoje a gente tem um programa super estável. Mas é isso, você tem que estar disposto a ser humilde, reconhecer a sua ignorância e olhar para dentro desse negócio de verdade. Porque é isso, tudo rema contra. Educar a liderança, educar as pessoas para receber. Isso é para tudo. Posso contar um pouco também? A gente tem uma abordagem muito parecida com a TOTUS, na AWS, que é capacitar para o ecossistema. Então, não necessariamente a gente treina para as pessoas ficarem dentro de casa, trabalharem com a gente, mas a gente enxerga que a gente tem hoje um ecossistema de parceiros que usam as nossas ferramentas e de clientes muito grande que estão buscando talento qualificado. Então, quando a gente capacita, a gente faz isso para o mercado, não necessariamente para essas pessoas trabalharem na AWS, mas para entrar no setor. Eu faço parte de
um time na AWS que foi criado no ano passado, 2022, e basicamente é um time que só existe na América Latina, que se chama Treinamentos Massivos em Nuvem. E a gente foi criado para pensar em programas junto com os nossos clientes. Surgiu basicamente porque os nossos líderes, a nossa liderança, tinha conversas com clientes como Itaú, como Boticário, que falavam para a gente, olha, a gente está migrando para a nuvem, a gente está crescendo, mas a gente não consegue encontrar profissional qualificado. Nós temos valores parecidos, vamos investir juntos em programas para capacitar as pessoas no Brasil com esse foco, com esse olhar de diversidade e inclusão? Vamos. E aí surgiu essa equipe em que a gente lançou projetos com o Grupo Boticário, com a Meta, com a Localiza, em que as duas empresas co-investem em programas de capacitação. São programas curtos, e aí entra num ponto que eu acho interessante, que a gente comentou sobre a questão da universidade, que é uma tendência global que a gente percebe em tecnologia também. Hoje, muitas das empresas do setor de tecnologia, elas olham para um profissional não necessariamente buscando um diploma universitário. Se você tiver um curso técnico sólido e uma certificação, isso dá uma clareza para o empregador do tipo de habilidades que aquelas pessoas têm. Inclusive, a gente consegue inovar muito mais rápido nesse tipo de curso do que, muitas vezes, na universidade, que demora um tempo para revisar o currículo. E aí, quando ela revisa, aquela tecnologia que eles revisaram já está velha, já está antiga. Então, olhar para esses profissionais também, que não necessariamente são aqueles 18% que estão na universidade, mas que fizeram um curso técnico, isso faz muito sentido na área de tecnologia. A gente fez uma pesquisa junto com a Gallup, em 19 países, sobre habilidades digitais, e aí a gente teve um dos resultados muito interessantes. 75% dos empregadores disseram que eles consideram uma certificação ou uma capacitação equivalente a um programa universitário, dependendo da certificação. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar também, porque, para a gente fechar esse gap, se a gente esperar todo mundo entrar na universidade e fazer 4, 5 anos, não vai dar tempo da gente adressar isso. Não só não vai rolar, como não tem contingente suficiente. A gente produz uma quantidade, gera uma quantidade menor do que a necessidade do mercado. Mas basta ver que vamos lá ver os dropouts de universidade que viraram donos de big techs, né? Ninguém ali terminou a faculdade, aparentemente. Daqui a 5 anos a gente vai conversar sobre o futuro da faculdade, né? Porque eu acho que está bem perto de... A gente tem um cenário bem interessante, porque tudo caminha para... Tem a visão de que você pode ter alguém feito um curso profissionalizante que depois vai planejar a sua universidade enquanto está trabalhando, quer dizer, você tem as oportunidades, elas são inúmeras quando a gente discute isso. E aí, Silvia, o painel anterior, né, falou muito sobre essa questão do letramento digital. Hoje já tem muita coisa disponível, né? A gente já tem aí muito curso disponível gratuito na internet, a gente tem até sindicatos investindo em montar plataformas de treinamento. Mas falta a base, né? Falta a inclusão digital lá na ponta. Então, de novo, as empresas têm também um papel importante nesse sentido, e quanto mais as empresas se unirem, né, e conseguirem devolver essas pessoas treinadas para o mercado, hoje o nosso maior turnover é perder para cliente, o nosso funcionário é contratado pelo cliente, né? Nós também fizemos isso, a gente oferece os treinamentos para muitos jovens das instituições que a gente contrata. Então, a gente tem lá um número limitado de jovens, mas a gente oferece para todo mundo da turma deles, inclusive que trabalham para as outras empresas. Porque, senão, a gente não vence formar pessoas, entendeu? Bem legal. Eu queria engatar. Eu tenho uma pergunta que casa aí com vocês, mas eu vou fazer a pergunta, as duas perguntas que me mandaram, mas eu só queria fazer uma pergunta, engatar um pouquinho aqui, que é o seguinte. Vocês quatro, de alguma forma, mencionaram que têm, às vezes, trabalhado para formar profissionais para o cliente, ou feito projetos cooperados, ou até acessados diretamente exatamente para isso. E aí a gente falou um pouco da questão da proficiência em inglês, que não necessariamente precisa ser elevada se você está falando de uma pessoa júnior, né? Só que a gente vê, muitas vezes, as empresas que estão contratando terem visões um tanto quanto distorcidas da realidade quando elas criam os job descriptions, né? Então, tem uma história que é clássica, que ficou conhecida recentemente, que é uma empresa procurando um especialista numa certa linguagem nova, e ele tinha que ter 5 anos de proficiência, quando a linguagem tinha sido criada há 3. Né? Então, a gente tem um problema aí, que é um problema
isso é comum? O que as pessoas... Como fazer as empresas descerem para a terra? Vamos lá, vai, ajuda. Olha, eu acho que esse papel é importante para a área de recursos humanos, porque é aquela história. Quando você é adolescente lá, que você sonha com seu príncipe encantado, ele é tudo, né? Lindo, maravilhoso, alto, forte, né? Rico, sei lá, né? Quando você se depara com a realidade, você vai ver que nem todo mundo tem todos esses requisitos. O nosso líder, quando vai contratar uma pessoa, ele é exatamente esse adolescente deslumbrado. Ele quer tudo, só que a gente não acha, né? Então, o que acontece? O nosso papel como RH é trazer essa pessoa para a realidade. Tá bom, vamos lá. O que é realmente necessário, o que é desejável e o que você pode dispensar, né? E, muitas vezes, no caso da mulher, especificamente, o LinkedIn publicou, as mulheres elas só aplicam para uma vaga quando elas atendem 100% dos requisitos, ou seja, elas sempre vão ser preteridas, porque ninguém atende 100%. Tá certo? O que é isso? É síndrome do impostor? Você sabe que aqui, eu acho que tem muito do que a Mari trouxe, que é dessa conscientização. Tem muito do que a gente pode influenciar, que são fora das competências técnicas, porque o RH não entende da competência técnica, né? Eles falam para a gente, mas você não entende. Mas a gente pode provocar um pouco em, às vezes, idade, instituição, às vezes eles querem daquela instituição. Eu falo, calma, a gente abre tudo isso. Isso a gente consegue influenciar. E o que a gente fez para tentar trazer um pouco de conforto, a gente criou alguns programinhas de aceleração. Então, eles ficam 60 dias em capacitação, já contratados para aquela área, para aquele gestor, e a gente se compromete a acelerar alguns conhecimentos que a gente potencialmente não encontra em larga escala. Isso a gente faz lá quando precisa de um grupo maior, com competências mais difíceis. A gente chama de Speed to Hero. Ele entra, fica 60 dias na universidade, só estudando, e a gente entrega para o gestor, agora está aqui. Isso tem um custo, tem um tempo, tem um investimento, mas tem funcionado na retenção, porque a alta expectativa versus a realidade, o príncipe versus o que a gente encontra na realidade, às vezes eles falam, mas vocês contrataram errado. Ele falou que chegava em 30 dias, mas não chegou. Tem um tempo, uma curva de aprendizado que a gente, como gestor, também não está disposto a esperar. Vamos combinar? Todo mundo aqui está nas duas cadeiras, né? Então, a gente fez uma alternativa. Para alguns casos, tem funcionado. Para outras, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Vamos lidar com, olha o seu turnover em 3 meses, o que está acontecendo? Será que essa competência estava mesmo instalada? E a gente vai trazendo um pouco de dado para ajudar a combater neste lugar. E, às vezes, a gente tem que pedir uma chance de errar. Isso já aconteceu comigo, né? Enfim, o nosso VP de RH de vendas está lá até hoje, ele continua sendo meu colega, né? E, num determinado momento, eu disse para ele assim, cara, você está errando faz 5 anos, deixa eu errar uma vez. Né? Deixa eu contratar no perfil que eu acho que vai funcionar, que não é o que você está dizendo. Se der errado, tudo bem, você está errando faz 5 anos, o que tem eu errar uma vezinha só? Né? E deu certo, né? E ele hoje contrata no perfil, que é o perfil que a gente estava ali recomendando como RH. Então, às vezes, né, Dani, a gente precisa usar o exemplo. E, para usar o exemplo, você precisa pedir permissão para falhar. Senão, né, nunca vão te deixar. Eu acho que, só complementando, as respostas foram muito boas aqui, mas a gente coloca, muitas vezes, esse gestor de tecnologia num lugar lá como ele é um maldoso, o cara não quer contratar, parece... Ele é o cara que mais sofre, né, porque ele não conseguiu contratar ainda. Então, acho que tem um aspecto importante da parceria do RH com a área de tecnologia, dessa integração, de sensibilização, mas tem, por trás disso, um ponto fundamental que a gente tem atacado muito dentro da Prosper, né, a gente conversa todos os dias com RHs e líderes de tecnologia, que é falta de confiança no modelo de desenvolvimento de habilidades. Esse cara ele já contratou errado e ele já sofreu porque essa pessoa não chegou onde precisava chegar e ele não confia mais. Então, é por isso que acho que esse é um tema fundamental que as empresas têm que se dedicar. Na medida em que elas desenvolverem um modelo confiável, né, que entregue agilidade, confiabilidade no desenvolvimento de habilidades, esse cara vai estar mais disposto a contratar pessoas com 70%, 80% do perfil, porque ele sabe que esse cara vai rampar, entendeu? Então, mas isso é um trabalho conjunto, né? Sim, total. A minha área que mais forma e mais contrata estagiário, o programa foi desenvolvido pela área de tecnologia, não foi desenvolvido por RH.
né? A gente só executa. Então, essa parceria ela é fundamental, porque Perfeito. a gente não entende de tecnologia, a gente só entende de Exato. gente, né? Basicamente. É isso aí. Eu queria aproveitar para entrar no ponto das habilidades socioemocionais, né? Porque quando a gente está falando aqui das técnicas, muitas vezes com um programa você consegue, mas se você não tem as pessoas que têm ali aquela disponibilidade para aprender, isso não funciona. Eu tenho aqui alguns dados do que a gente vê que é necessário, que a gente tem visto. Resiliência é muito forte, e a gente observa isso, inclusive, nos programas que a gente oferece. Assim. Então, a gente tem aí um programa de 4 meses, no final, a gente tem o que a gente chama de uma job fair. Então, os alunos eles apresentam o projeto para empresas parceiras nossas que querem contratar, e aí essas empresas parceiras ali vão dar um feedback sobre o projeto dos alunos. E já teve aluno que comentou coisa do tipo, meu projeto ia ficar melhor, mas eu não tive tempo suficiente para fazer. E aí o feedback da empresa foi, mas na vida a gente nunca tem o tempo suficiente para fazer as coisas. Então, você preparar essa pessoa para lidar com um cenário de frustração, que vai fazer parte. E eu acho que, principalmente, você ser curioso, como você falou, de desaprender e aprender de novo. Eu acho que, se a gente capacitar as pessoas para elas terem essa disponibilidade, esse mindset, a gente vai estar preparando eles para o sucesso. Eu queria ouvir vocês também de RH, o que vocês acham? Então, eu acho que essa questão passa um pouco por o que eu acabei de falar, né? É ter permissão para falhar, ter permissão para errar. Né? Nós todos aqui não começamos a nossa carreira com o que a gente conhece hoje. Né? A gente também tentou, aprendeu, deu certo, deu errado, aprendeu, e a coisa foi andando. Então, o meu ponto não é que os líderes de TI são vilões e a gente está aqui brigando com eles, muito pelo contrário. Hoje são todos meus colegas ali, eu estou nesse mercado de tecnologia há muitos anos. Mas, às vezes, e vocês todos de tecnologia sabem disso, né? Você não sai da penúria para o estado da arte. Né? Você vai, uma jornada. Você vai evoluindo. Só que, na hora que a gente está contratando, a gente tem memória curta. A gente vai lá e fala assim, tá bom, esse cara tem potencial, deixa eu dar uma chance, dali 6 meses, o RH não está performando, quero trocar. Né? Então, é um pacto ali que tem que ser feito naquela hora. Né? E as habilidades interpessoais, elas também são importantes nesse processo. Porque é isso. Ok, ninguém acorda de manhã querendo não ser bem-sucedido. Todo mundo quer dar certo na vida. Né? Se o cara não está funcionando, ele não sabe como. A gente tem que ajudar. Ou, às vezes, ele tem que descobrir o como. Né? E é isso, a resiliência de falar, tá bom, vou deixar de lado, vou começar de novo, vou ter autoestima para dizer, tudo bem, que eu não sei isso, eu vou aprender. É uma jornada difícil, gente. Só que, quando a gente olha para o mercado, e a Silvia até que me apresentou essa informação, a Stanford publicou lá o estudo de longevidade, né, dizendo aí 50% dos milênios já vão viver 100 anos, já serão centenários. Né? O que vai acontecer com o mercado de trabalho? As pessoas vão ter que ficar mais tempo empregadas, porque a Previdência vai quebrar, tá certo? Hoje, todas as tábuas atuariais aí de Previdência dizem homem vai morrer com 83, mulher com 85. A gente já sabe que isso não está acontecendo hoje, quanto mais para frente. As pessoas vão ter que ficar mais tempo, outras têm que entrar no mercado de trabalho. E aí? O que a gente vai fazer? Não tem solução para esse problema. Todos nós temos que trabalhar e encontrar essas soluções como sociedade. Olha só, a gente tem menos de tempo. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, eu preciso de um arrego aqui, eu preciso de pelo menos mais uns 3 minutos aqui, povo. Você não vai dar conta das perguntas. Mas vamos lá. Tem várias perguntas. Eu vou jogar a pergunta e alguém levanta a mão primeiro, quem levantar primeiro responde. Pronto, vamos fazer assim. Eu estou brincando. Por favor. Olha só, a primeira associada tem 2 perguntas que vão juntas aqui, que é a questão da diversidade na questão da idade. Eu tinha preparado uma pergunta sobre isso, que a gente está falando hoje de múltiplas gerações convivendo. Tem uma pergunta que se essa pessoa, diversidade, se essa pessoa quisesse mudar de área e não tem experiência, que certificação seria recomendada? Ela pode começar uma nova carreira.
Aí tudo depende, mas eu acho que a questão é essa, a pessoa não pode ser deixada de lado. E aí tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que está ligada um pouco ao que você falou, Mari, com relação a turnover e tudo mais, que vocês todos falaram, né? Que é, vocês acham que a bonificação do C-Level, ou seja, da gestão, deveria ter parte vinculada à formação de jovens de 60 a mais dentro da empresa e redução de turnover? Pisando nos calos agora. Na verdade, assim, nós começamos esse caminho lá 12 anos atrás. No começo, quando eu entrei lá, a gente tinha um problema bem localizado e a gente começou colocando como parte das metas lá para o bônus, inclusive, turnover, engajamento, número de horas de treinamento das pessoas, inclusive. E, num primeiro momento, foi importante. Hoje já está na cultura. Depois que você forma as pessoas, aquilo já vira parte do dia a dia da organização, né? E hoje, eu sempre falo, quando eu contrato alguém lá, eu falo, tem 3 coisas que você não pode falar nessa empresa. Vou parar de vender, o nível de satisfação do cliente vai cair e o engajamento vai cair. Essas 3 coisas são igualmente importantes, né? E passa pelo engajamento a questão do desenvolvimento de carreira, do treinamento, e de reduzir o turnover e tudo isso. Então, eu acho que, num primeiro momento, é importante, sim, a gente usar a ferramenta que está disponível, e, se for o bolso, a gente usa, tudo bem, mas depois a coisa vai, entendeu? Tá, com relação à idade, gente, 60 a mais. A gente tem tido ótimos resultados com programas de transição de carreira, de transição de área, né, de pessoas. Porque o que acontece? A pessoa que tem essa experiência e preservou a sua flexibilidade cognitiva, a sua capacidade de desaprender e aprender, ele aprende muito mais rápido e ele traz toda a experiência dele, a bagagem, as soft skills que ele desenvolveu. Então, a rampagem dele numa nova tecnologia é muito mais ágil. Então, isso tem funcionado muito bem. Óbvio que a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muito preconceito no mercado, mas é por isso que a gente tem que levantar muito essa bandeira e romper esses preconceitos, porque, de fato, não faz o menor sentido. E a diversidade etária, assim como os outros recortes de diversidade, é fundamental. Corroboro. E nos nossos programas a gente não tem limite de idade, a gente tem pessoas de 50 a mais. A gente percebe que as empresas, a maior parte das empresas que contratam os nossos programas são empresas parceiras de tecnologia, têm recebido muito bem, porque quando você tem um mix de pessoas mais jovens com pessoas que têm mais experiência, você acaba atingindo um equilíbrio melhor em toda a dinâmica da empresa. E, se a gente puder falar de certificação, a AWS tem várias certificações. Nos nossos programas, geralmente, a gente inclui o primeiro nível de certificação, que é de AWS Cloud Practitioner, que é o mínimo ali para você conseguir começar a trabalhar no setor. Então, a gente oferece isso como parte. Essas pessoas que são 50 a mais fazem também tirar a certificação e depois a gente conecta com os empregadores. Tem sido muito bem recebido. E, quando a gente faz isso, a gente ajuda a própria empresa, porque essa é a realidade. Cada vez mais nós vamos ter um ambiente multicultural, né? A própria pesquisa da Stanford mostra que, de 1970 para hoje, quadriplicou o número de famílias multifuncionais, multigeracionais. Então, as pessoas já estão convivendo com isso dentro da sua própria casa. E vamos conversar, né? 70 foi ontem, né? Passou muito rápido, de 70 para cá, pelo menos para mim. Então, assim, isso vai acelerar cada vez mais. Na hora que a gente inclui pessoas mais velhas dentro desse ambiente, e, normalmente, as empresas de tecnologia têm um ambiente mais jovem, né? Tem. A gente traz essas pessoas, a gente está, na verdade, reproduzindo a sociedade, como ela está funcionando hoje, no dia a dia. Isso é bom para o negócio e para as vendas, inclusive, né? Exatamente. E não vai ter muita saída, né? A gente vai ter que investir em tecnologia na mesma proporção que a gente investe em desenvolvimento de pessoas. Então, quando a gente fala de uma mentalidade para experimentação guiada para o negócio, é um pouco da centralidade ali, né? Então, o que você vai colocando no periférico disso vai somando. Então, a gente tem que estar olhando para a experimentação, para o negócio, que é a máquina de vendas. Aqui todo mundo falou sobre isso. A gente tem tecnologia, mas a gente é quase vendas, né? Nessa conexão. E ir plugando a mudança da mentalidade, que é da inclusão, que é da multigeração, que é geracional, para que a gente possa ir
conectando todo mundo num centro único, né? Então, quando a gente olha e conecta com o negócio e a centralidade para a pessoa, a gente vai investir em tecnologia na mesma proporção que a gente vai ter que investir em desenvolvimento de pessoa. Não tem muita saída nesse sentido, né? E a gente fala muito de evolução, mas quando a gente fala de inteligência artificial, que era um pouco do nosso tema central, ela é uma revolução. Então, está todo mundo meio que no mesmo ponto de partida. E quando está todo mundo no mesmo ponto de partida, não tem como não ter esforço inicial para a gente caminhar para um lugar evolutivo, né? Tem um esforço inicial de entrada nessa revolução, né? Porque é novo para todo mundo, nos impactos, nos LGPDs da vida, né? No quanto isso invade ou não. Então, tem um lugar de ponto comum, acho que de todo mundo ali. Boa. Eu vou fechar com a última pergunta, vou ficar devendo uma, que depois vou passar para o pessoal aqui. Dani, você falou do iOS, acho que essa pergunta está boa para você. Qual que é o desafio de usar os jovens aprendizes como ativos reais das organizações? Quem faz isso a sério hoje? Ou o jovem aprendiz ainda é imposto? Eu briguei com meu marido a semana passada, quando saiu alguma lei aí sobre o jovem aprendiz, que ele falou, a lei, eu falei assim, pode parar. Pode parar, porque o jovem aprendiz, para mim, ele é o cargo de entrada. É a diferença entre a gente devolver para o mercado uma pessoa que gosta de trabalhar e uma pessoa que vai entender o trabalho como um fardo na vida dela. Então, é muita responsabilidade. Na TOTOS, a gente encara ele como um profissional, um software, como qualquer outro. Ele tem a jornada de trabalho dele. A gente complementa toda a jornada de capacitação dele, além dos cursos da aprendizagem, para que eles possam chegar nesse lugar. E a gente tem meta para efetivação. Não tem por que contratar um cargo de entrada do mercado, produzindo 90 jovens dentro da sua própria cultura. Por que você vai contratar um assistente fora? Por que você vai contratar um auxiliar fora, se a gente está produzindo? Então, o desafio, para mim, é cultural. É menos sobre a cota e mais sobre como vocês encaram essa pessoa no desenvolvimento do dia a dia, como um profissional, com o mesmo nível de cobrança. Tem comitê de carreira de aprendiz? Tem. Eu brinco, é muito tempo, mas é necessário, ele faz parte do grupo de colaboradores. Então, eu acho que quando a gente muda o mindset de ser uma cota, seja para pessoa com deficiência, seja para jovem, e passa a encarar aquilo como parte da tua jornada, do seu pipeline natural, e que bom que a gente tem desde o início, né? Fica tudo mais fluido e mais fácil. Então, tem um exercício de olhar para isso com seriedade, e menos só sobre um check num número de ok lá na lei. E é isso que a gente vem fazendo. E agora, para o ano que vem, a gente está desafiando a gente sair da cota e ir para uma cota intermediária. A gente pode ter de 5 a 15, por que não ter 8? Já que a gente produz um turnover médio na primeira linha, que é super factível dessa galera sentar nessa cadeira. E é um pouco de aprendizado e reaprendizado. Todo dia a gente aprende e reaprende. E a gente tem que mudar um pouco o mindset sobre isso. Eu acho que parte um pouco da gente mesmo mudar isso. Maravilha. Nossa, eu passaria mais um tempão aqui conversando com vocês, mas a gente tem um horário para cumprir. Gente, gratidão eterna, foi um painel maravilhoso. Gente, por favor, parabéns aqui para o pessoal. Foi muito genial. Obrigada por vocês ouvirem. E obrigada novamente. E, para quem perguntou só dos 60, enquanto a gente está se juntando aqui para tirar foto, minha sugestão, se você tem acima de 50 e sabe juntar os pontos e fazer contexto, especialize-se em dados, porque as empresas precisam de quem saiba lidar com dados. Isso é fundamental.